Melhor elenco do Brasil, Flamengo com folga? Eu acho que sim, mas eu acho que o elenco do Palmeiras, ele parece pior do que é nos últimos tempos, porque ele não está sendo utilizado da melhor forma possível. Eu acho que a irregularidade em termos de desempenho, ela faz todos esses jogadores parecerem um pouquinho piores do que na verdade são. Mas mesmo assim, ainda acho que o elenco do Flamengo está um degrau acima. Mas o Palmeiras está se movimentando no mercado? Tem história aí, Almada, Arias, mas será que vai mesmo? Igor Júlio agora também, Igor né? Júlio. Igor Júlio é mais um nome da vez. Mas Almada e Arias, com certeza, são os grandes desejos do torcedor do Palmeiras. Acho que são dois casos diferentes em termos de complexidade. Dois Premier e um La Liga, né? Isso. Exatamente. Só isso, viu? Você fica tranquilo. O Arias, o Arnaldo já falou, né? Tá lá no Wolverhampton virtualmente rebaixado. Então, talvez o processo de convencimento seja mais fácil do que do West Ham com o Paquetá, por exemplo, mas não deixa de ser uma negociação complicada também. E o Almada eu já acho um pouquinho mais difícil. O Simeone deu entrevista coletiva ontem, inclusive, falou sobre o Almada, que quer ter ele no seu melhor dentro do Atlético de Madrid, mas é fato que ele não está sendo muito utilizado por lá. Foram 5 jogos como titular só nessa temporada e o Atlético pede 20 de euros por 50% do jogador. Vale lembrar que o Atlético pagou 30 de euros para tê-lo para essa temporada. Mas é um jogador que também tem interesse de clubes europeus, o Benfica tem interesse, então acho um negócio mais complexo para convencer tanto o Atlético de Madrid a liberar o jogador em meio à temporada, quanto o Almada de que voltar para o Brasil pode ser o melhor para ele, pensando em Copa do Mundo, sendo que ele tem interesse europeu. Então acho que são interesses do Palmeiras, mas são novelas que ainda vão caminhar um pouquinho mais. O Palmeiras não parece ter muita pressa também. E o Igor Júlio, que o Palmeiras também tem interesse, o nosso palestra soltou ontem que o Palmeiras consultou. É um zagueiro, mais um daqueles que saiu do Brasil muito, muito cedo, então o torcedor não vai se lembrar. Ele foi revelado pelo antigo Red Bull Brasil em 2016, aí passou por clubes austríacos, se destacou na Itália, jogou muito bem na Fiorentina e aí foi contratado pelo Brighton da Inglaterra. Chegou bem no Brighton, inclusive, mas ele teve uma lesão no começo do ano passado que tirou ele do time, acabou perdendo oportunidades e foi emprestado para o West Ham, não está jogando lá no West Ham, então pode ser um negócio um pouco mais fácil para o Palmeiras. O Palmeiras está precisando contratar um zagueiro, tem poucos zagueiros no elenco e nenhum 100% confiável para jogar ao lado do Gomes, então talvez seja hoje a principal lacuna aí dentro do elenco do Palmeiras. E o Igor Júlio chegaria para supostamente preencher essa lacuna, um zagueiro de 27 anos, está no seu auge físico, forte fisicamente, boa passagem na Europa nos últimos anos, então chegaria para tentar resolver esse problema e ser uma dupla para o Gustavo Gomes aí ao longo da temporada. O caso dele é muito parecido com o André Ramalho. O Red Bull Brasil, que não é o Bragantino, né, de Campinas, e aí depois faz toda a sua trajetória na Europa e volta. Seria mais ou menos parecido. Ele fez um tratamento no São Paulo, né? Fez. A única questão é que aí que tá a diferença de poder de investimento, né? O André Ramalho ficou livre depois de anos no PSV da Holanda, então o Corinthians fez o acordo com o jogador, não precisaria pagar pelos direitos federativos, que seria o caso. Mas eu acho um ótimo jogador, aliás, eu acho a maior urgência do Palmeiras, que também faz como o Flamengo. O Palmeiras tinha o Aníbal Moreno, não, o Marlon Freitas é melhor. O Palmeiras tinha o Mikael, não, o Igor Júlio é melhor. Os outros dois, aí eu acho que é um pouco diferente. O Almada e o Arias. Aí eu acho que é um pouco de cereja no bolo. O Palmeiras tem meias. Rafael Veiga, Maurício, né? Enfim, o Andrés pode jogar como meia. Enfim, depende da circunstância. Mas aí seria um jogador para mudar o nível do time, né? E acho que o Palmeiras está no mesmo processo que o Flamengo, trazendo jogadores prontos, no auge, caros. Então eu não vejo muita diferença no mercado de um e de outro, não. Mas você entende o que o Leonardo falou? Eu achei interessante. Que o elenco do Palmeiras... Claro. Achei ótima observação. O 2025 foi o ano que mostrou que olhando o elenco do Palmeiras, você acha que ele é pior do que ele realmente é. É isso? A não ser por 45 dias que parecia que o Abel tinha encontrado uma fórmula, inclusive as trocas, mas sobretudo o time titular, a forma de jogar diferente, que foi quando ele encontrou a dupla
Vitor Roque e Flaco Lopes, que não estava na mira, né? A ideia era trazer o Vitor Roque para ser o centroavante e ter o Flaco como opção, uma outra característica para o jogo aéreo. Não, casou os dois. E aí hoje a não ser nesse período, 45 dias, o Palmeiras não atingiu o nível que o elenco... Por isso que a batata, não é o que é batata, por isso que existe certa pressão, vou estar bem entre aspas, certa pressão no Abel, porque o elenco é bom e jogou pouco em alto nível. E a esfarelada final deixou muito a desejar da parte do treinador e os jogadores do Palmeiras. Acho que o Sousa não jogou o que pode ainda. Vários jogadores, esse é um jogador muito bom, eu acho, muito bom jogador. Teve bons momentos, mas ainda não jogou o que pode. Mesmo a questão do Maurício, Veiga tal, acho que não foi bem explorado. O Andrés pode jogar mais do que jogou. Teve um bom início, pode jogar bem mais. Então, eu acho que o Palmeiras tem já em casa jogador para atuar em um nível melhor do que o Palmeiras atuou na temporada passada. E aí é muito com o treinador, né? Eu acho que é uma missão para ele, com mais reforços ainda, a partir de Marlon Freitas, cumprir em 2026. Né? E só uma coisinha só, você vê quando o momento é bom de um clube, como que também não cola quando você vacila ou erra, enfim, porque também você não vai acertar todas. Tipo, o Mikael é uma tentativa errada, ponto. Então você está tentando corrigir aquilo. O próprio Aníbal, coisa não está acontecendo. Então, assim, quando o time está num momento muito bom, seja administrativo, financeiro e tal, essas coisas não colam. Por exemplo, o Flamengo conseguiu agora, ele está vendendo uma coisa de que, olha, a partir de agora, nossa transmissão de televisão para o exterior será gratuita e tal, e ele está levando isso como se fosse uma coisa... Não, eles tentaram um plano caro, deu na água, não aconteceu nada, o pessoal lá de fora não comprou, porque era muito dinheiro perto do que eles têm lá fora e usam todos os canais, enfim... Recuou, então não deu certo, mas não cola essas coisas, porque você está num momento tão bom que nem quando você tenta uma coisa que não dá certo e erra, e falha, ponto, falhou. O Mikael é um erro do Palmeiras, ponto. Trouxe lá da MLS, não deu certo, o cara não aconteceu, o scout, sei lá, quem foi, pagou o dinheiro e não era para ter comprado, e não deu, agora estão tentando correção de rota. Também faz parte, eu não estou dizendo que, enfim... Agora, Leonardo, duas coisas. Primeiro, assim, o Mikael, né? Quando ele chegou, todo mundo, quando ele começou a jogar, falou, opa, acho que vai resolver. Aí, Por 2 joguinhos. E aí, o Massini aqui, lembra, elogiava, não, o Mikael é muito bom jogador e não sei o que e tal. Não deu certo, essa é uma questão sobre ele. Vocês já acham que é um veredito... Depois de uma temporada, não deu certo. Mas ele não tá... Ele teve que foi embora. Não, sim. No Palmeiras não deu. O Abel não deu certo, o Aníbal não deu certo, ou teve um período ruim, enfim. O Aníbal teve períodos bons também, né? Sim. Enfim, eu acho que são jogadores que ficaram meio... estigmatizado. O carimbo do fracasso na temporada, né? Mas, enfim... E a outra pergunta que eu ia fazer para você, Leonardo, é que em outras temporadas... O Abel gostava de subir no caixote e dizer, mas a gente investe menos e tudo mais e tal. Agora ele parece que não está nem com coragem de falar preciso de reforços, né? Não dá mais para falar, né? Isso que o Vessori falou é importante. O Mikael foi sim um erro. O Palmeiras tem erros em termos de investimentos e de contratações nessas últimas janelas, pagou mais caro do que deveria por alguns jogadores. O Mikael, eu acho que é o mais inexplicável, porque ele era um zagueiro que não era nenhum grande destaque da Liga, da MLS, ele era um destaque para ser bondoso do time dele, que nem era um time competitivo dentro da MLS, tanto que o Palmeiras já emprestou ele de volta para lá, talvez na esperança dele voltar a jogar bem por lá e o Palmeiras conseguir, pelo menos, diminuir o prejuízo. Então, sim, o Palmeiras fez investimentos errados, isso é fato, porém, eu lembro muito bem que no meio de 2024, quando o Palmeiras faz aquela janela com Maurício, Felipe Anderson e tal... Todo mundo parou e olhou, poxa, talvez em termos de opções, esse seja o melhor elenco da era Abel no Palmeiras. Perfeito. Talvez seja o elenco que ele tenha mais opções. Aí chegou 25, o Palmeiras contrata o Paulinho, contrata o Vitor Roque. Caramba, é o melhor elenco da era Abel. Aí chega na metade da temporada, contrata o Andreas, Sousa. Nossa, o elenco tem ainda mais opções. Então, assim,
O elenco ainda tem as suas lacunas? Tem. Eu acho que falta um zagueiro, eu acho que ainda falta um 5 de origem para suprir a ausência do Aníbal Moreno. Tem as suas lacunas, natural. Só que não é esse o grande problema do Palmeiras hoje. E como eu citei anteriormente, o elenco ele parece pior do que é pelo desempenho do time. Então, assim, o Abel realmente não tem nem que ter coragem de citar isso. Assim. Claro que internamente ele pode fazer os pedidos dele, como eu disse, existem sim lacunas. Mas o negócio esse ano vai depender dele no Palmeiras. Mas você sabe que ele já deu uma volta nisso que você falou, né? Ele já conseguiu achar ali. O quê? Quando ele lança a gente arrecadou 2 bilhões e contratou 1,3. Ele deu curva nisso já. Fez a conta. Ele já fez ele encontrou uma maneira de estar negativo nesse sentido. Sim, entendi. Os 700 é muito? Então ele arrumou os 2, juntou um monte de jogador, até os antigos, e juntou 2 para menos 1,3. Ó, tem uns 700 a menos aqui, hein? Foi assim que é a maneira que ele encontrou de... Mas não tá colando, né? Nem a torcida. Não. Mas que ele soltou essa na coletiva, a maior pressão 1,3 eu tô em déficit, ele soltou essa. Mesmo a capitalização, eu acho justa, em certo ponto, das vendas milionárias que o Palmeiras fez. Então, o Abel se coloca como quase o principal responsável pelo Endrick, pelo Vitor Reis e pelo Estevão. Sim, ele tem participação decisiva nisso. Porém, são jogadores formados na base do Palmeiras, alguns contratados de outros times, como o Estevão do Cruzeiro. Então, o mérito também Vem de antes, né? isso, né? É do o mérito clube é do clube, da captação da base também, né? Do Abel na promoção, valorização no time principal. Mas eu acho que as defesas dele, como os resultados não vieram nas 2 últimas temporadas, agora é uma defesa mais... Eu, além das taças anteriores, o nosso trabalho aqui rendeu ao clube uma quantia que jamais imaginava. É verdade, mas esse mérito acho que é repartido. Né? Se fosse um truco, ele perdeu o Zap, mas falou, vou soltar os 7 copas exato. e um 3 aqui, eu vou estar na luta do mesmo jeito aqui. Agora,